entrevistado de hoje é o arquiteto e escritor Isaac de Cristo. Ele está em nossos estúdios para falar do sucesso do seu livro Construindo Obras, que já está na segunda edição, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional dos 1.070 títulos mais vendidos da categoria. Bom dia, Isaac. Bom dia, Liz. Tudo jóia? Tudo. Então, Isaac, do que se trata o livro Construindo Obras? É um livro que eu fiz direcionado ao dono da obra. Assim, eu escutei muitas reclamações de proprietários, de pessoas que não entendem de construção, mas que precisam construir. Todo mundo constrói, mas nem todo mundo conhece de construção. Então, a ideia foi fazer um livro de linguagem fácil, acessível ao leigo, à dona de casa, ao médico, sabe, quem não é de construção. E aí foi um sucesso, porque todo mundo quer esse livro. No Brasil, estourou no Brasil inteiro rapidamente. E hoje ontem eu falei que o pessoal estava em quinto lugar, de noite fui ver o ranking e estava em terceiro. Terceiro já. Surpreendem engenheiros, arquitetos e mestres de obras com as dicas deste livro. Dá para surpreender mesmo? Dá para surpreender, já me mandam vários e-mails, porque a maioria deles não espera que o dono da obra saiba algumas coisas, alguns macetes que eu coloco no livro. Então, eu ensino como cobrar ao arquiteto, como cobrar ao empreiteiro, como saber se a obra, o que foi contratado, está sendo entregue. Então, um livro com texto bem fácil que ajuda o dono da obra a conduzir a sua obra sem precisar ser um profissional de construção. Joia, Isaac. Agora, por que você se interessou em escrever esse livro? Como surgiu essa ideia? Olha, eu trabalho com obras, falo no livro, inclusive, desde criança. Assim, já ajudava meu pai fazendo blocos de cimento desde 12 anos de idade para cá. Sempre trabalhei com construção. Seu pai trabalha com isso também, é isso? Agora aposentado, mas sim, sempre foi construtor. Ele é engenheiro também? Não, é arquiteto? Assim, construtor. Sempre foi da construção, carpinteiro, assim, empreiteiro, essas coisas. E nesse tempo, eu sempre escutei muitas reclamações, muitas mesmo assim. O pessoal contrata, não entende, dona de casa se descabela e na obra ninguém aceita que ela fale, acha que não entende de nada, essas coisas. Então, não tem um livro, não tem um manual para gente que não entende e tal. Então eu fui engendrando essa ideia de fazer um livro e terminou em 2008, eu escrevi. Você pode dar algumas dicas do que você escreve no livro, agora para quem está assistindo a gente, algumas dicas, orientações do que a gente pode encontrar no Conhecendo Obras? A orientação básica, assim, é uma coisa chamada planejamento, que parece difícil, mas primeiro, quando você vai construir, você está colocando seu capital, seu dinheiro em jogo, e é muito dinheiro, porque a obra não é coisa barata, todo mundo sabe disso. Então, a dica principal que eu coloco é que você se planeje. Se você quer construir, pense, se planeje para não começar a obra e parar, achando que vai gastar 30 mil, 40, aí você vai gastar 100, aí você vê muitas obras paradas no meio do caminho. Então, o planejamento envolve chamar um profissional, chama um arquiteto, um engenheiro, que vai planejar, fazer seu projeto e te dizer quanto você vai gastar, quanto você precisa, se vai precisar tomar um financiamento, um empréstimo. Então, você vai saber o que fazer se planejar. Então, esse é o planejamento. Dica básica, é planejamento. Não é nada complicado, mas assim, você começa a fazer sem projeto, não faça sua obra sem projeto, porque você vê muita gente quebra a escada, o quebra-quebra é muito mais caro do que pagar um projeto. Agora, geralmente acontece muito de a pessoa fazer um planejamento com um profissional e no decorrer do projeto o valor, né, ser outro, né? Ser maior, no caso. Obras é assim, é um sonho construir, né? Todo mundo quer construir, é um sonho, mas o planejamento, você planeja, só que depois as pessoas mudam. Começa a construir e depois diz, puxa, tem outras ideias. Tem outras ideias, aumenta a casa, reduz, corta. Então, isso é uma interferência que às vezes normalmente aumenta o custo do projeto. Então, essa mudança deve ser passada assim. Eu indico no livro, inclusive, quando eu for fazer o projeto, o arquiteto faz várias reuniões com a pessoa, com a família, para saber o que de fato ela está querendo. E logo depois que eu faço esse planejamento, qual é o meu segundo passo? Aí você vai partir para a obra. Aí, inclusive, eu tenho um CD, não sei se chegou a comentar. Pode mostrar para a gente. Esse CD aqui, ele acompanha o livro e tem os modelos de contrato que eu comento no livro. Eu dou as dicas do contrato, assim, as cláusulas para você não ser, às vezes, passada para trás, entendeu? Porque muita gente aproveita do fato de do proprietário não conhecer, entendeu? Não ter noção. E às vezes age de má fé. Então, eu comento 2 contratos, inclusive o de obra, que é o próximo passo, porque eu falo sobre
Desde a compra do terreno, o que você tem que observar quando for comprar um terreno, às vezes o corretor te empurra um terreno garganta abaixo, que não é o que você está querendo. E nem todo terreno que você compra, às vezes é apropriado para fazer o que você deseja. Não estou falando só de casa, de moradia, mas às vezes você vai comprar um comércio e determinados comércios não podem ser feitos em qualquer lugar da cidade. Eu falo essas coisas também. Então você tem que saber o que você quer em termos de terreno. Eu dou essas dicas também. Edificações vizinhas, conforto do terreno em relação à ventilação, posicionamento, tudo isso eu falo. Agora falo com linguagem simples para que qualquer leigo possa entender. E no CD? O CD, como eu digo, tem os contratos, modelo de contrato, tabela de preço de serviços, de 3.200 e poucos serviços de construção. Eu vou colocar o piso, não sei quanto custa. O cara está me cobrando a mais, está me cobrando a menos. Então, uma tabela oficial do governo, feita pela Caixa Econômica Federal, que faz financiamento de obras, e que eu passo, o CD é bônus, é grátis, acompanha o livro, e tem o preço, você tem uma noção de quanto custa colocar um piso, rebocar uma parede, colocar um forro. Assim, são 3.200 e poucos serviços variados, né, de construção, que você pode ter uma base assim, como quanto vai gastar, né? Assim, se o cara cobrar mais ou menos, certo. você não fica perdido. Onde é que a gente encontra o Conhecendo Obras, Isaac? Aqui em Camaçari, você tem na Confiaço, tem ali na Vancio Madeireira, na Livraria Novo Oriente. Em Salvador, está na Civilização, na Multicamp, nas